Olá pessoal, professor Irã aqui na área para mais uma aula de Química 2 para a turma de Informática da tarde, né? Seguinte pessoal, vamos falar hoje aqui sobre mais um tópico aí do nosso conteúdo de termoquímica, que é o tópico da lei de Hess, tá? Essa lei de Hess, ela é uma lei que com ela é possível a gente calcular entalpia de reações que a gente não conseguiria calcular usando aquela fórmula padrão, né? Quando você tem os dados da entalpia lá nas tabelinhas, né? Da entalpia de formação e usa a entalpia dos produtos menos reagentes. Tem alguns casos em que a gente não consegue usar essa simplicidade, pegar o dado na tabela e calcular, tá? Porque não tem a entalpia de formação de algum composto específico nas tabelas. E a gente usa a lei de Hess. A gente vai já ver que lei é essa, tá? De modo geral, já vou adiantar, é uma lei que permite eu trabalhar com as equações químicas como se fossem equações matemáticas. Permite que eu faça a inversão dessas equações, permite que eu multiplique, faça divisões. Então a gente vai já trabalhar com essa lei de Hess. Põe os slides aí e vamos para a aula, gente. Então é o seguinte, gente, vamos lá. A lei de Hess, ela estabelece o seguinte. A lei de Hess é o seguinte, ela fala assim, ó, para uma dada reação, tá? Para uma dada reação química, a variação de entalpia é sempre a mesma, esteja a reação ocorrendo em uma ou em várias etapas. Então a gente vai já entender o que de fato a lei de Hess fala, ou pelo menos ela demonstra para a gente, em termos práticos. Então vamos lá. É o seguinte, ó. Digamos que eu queira calcular a entalpia para a combustão do carbono grafite. Então eu tenho o carbono grafite, né? Ele reagindo com 1 meio de oxigênio gasoso para formar o CO. E aí eu quero descobrir qual o ΔH da reação. Só que essa reação aqui, gente, ela é uma reação problemática demais. Por que ela é uma reação problemática demais? Porque, no geral, a combustão do carbono grafite ele vai me gerar como produto majoritário o gás carbônico, tá? Que é o nosso famoso CO2. Tá? Ele é o famoso CO2. Então essa reação que eu estou querendo calcular aqui, o ΔH, ela gera o CO. Então eu estou interessado na reação que gera o monóxido de carbono. E a combustão normal que gera o CO2, ela tem um ΔH conhecido. Tá? Então, ó, vamos lá. A reação de combustão que gera o CO2, ó, a combustão do carbono grafite que gera o CO2 tem um ΔH conhecido. Menos 393,5. Tá? Sinal negativo. Então é a reação de combustão que libera calor, obviamente. Eu também sei que a reação de combustão do monóxido de carbono, que é o CO, tá? Ou seja, eu vou pegar o meu CO gasoso, tá? Vou reagir ele com oxigênio, vou formar também o CO2 gasoso. O ΔH dessa reação também é conhecido. É menos 283,0 kJ. Tá? É uma reação de combustão, então o ΔH vai ser negativo. Significa que eu vou estar liberando calor. Então o que a lei de Hess vai me estabelecer? Ela fala assim, ó, beleza, a gente tem essa reação aqui que está marcada nesse quadrado, nesse retângulo em vermelho, que eu quero calcular o ΔH. Está aqui o ponto de interrogação, não sei. Mas eu tenho equações similares que eu sei o ΔH dela, que são essa equação que eu vou chamar de equação 1 e equação 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar os dados dessas equações aqui de baixo, que eu tenho um ΔH conhecido, para poder achar o ΔH da equação lá de cima. Porque a lei de Hess fala isso. Assim, a entalpia de uma reação ela vai ser sempre a mesma, independente se a reação vai acontecendo em uma ou em várias etapas. Então eu vou pegar e vou meio que admitir que a reação lá do retângulo vermelho vai acontecer em várias etapas, que são essas etapas aqui de baixo, e vou organizar essas equações aqui de baixo de modo que elas consigam representar a equação lá de cima. Tá? Então a gente vai ver como que faz isso, tá? Com a lei de Hess. Então vamos lá. Mais uma vez, eu quero, gente, calcular o ΔH dessa equação aqui, que está na tela de vocês, beleza? Só que eu não sei o valor desse ΔH, não sei. Só que eu tenho ΔHs de reações parecidas que têm um ΔH conhecido. Ou seja, são reações similares que têm um ΔH conhecido. Por que são similares? Ó, a equação 1, a reação 1, aqui de baixo, tem um carbono grafite reagindo com oxigênio. A minha reação lá do retângulo também é carbono grafite reagindo com oxigênio. A única diferença é que na minha reação 1 eu tenho a formação de gás carbônico. E na reação lá que eu estou querendo descobrir o ΔH, eu tenho a formação do CO, monóxido de carbono. Então já tem uma diferença, mas são bem similares. Já na reação 2, eu tenho um monóxido de carbono, que aparece lá na reação do meu problema,
e ela está entrando em combustão com oxigênio para formar o CO2 também, tá? Então, de modo geral, gente, a lei de Hess ela vai fazer isso. Eu pego equações químicas ou equações termoquímicas, que eu já tenho ΔH, obviamente, faço manuseios matemáticos para me chegar naquela equação química lá do meu problema. E aí eu calculo o ΔH com base nas minhas manuseios algébricos aqui, com a minha matemática que eu vou fazer aqui com as equações conhecidas. Então vamos aprender agora nesse exato momento como que a gente trabalha com isso. Então vamos lá, gente. Apareceu até um galo aí na aula. Então vamos lá. Como que a gente vai trabalhar com isso? Primeira coisa que vocês precisam aprender aqui é com o nosso manuseio matemático, tá? Percebam que na minha equação, a minha equação do problema, a equação do problema que eu vou chamar é essa equação química aqui que está dentro do meu retângulo vermelho. Então quero que vocês prestem muita atenção. Na minha equação aqui do problema, o meu CO ele aparece aqui nos produtos, ó. O meu CO aparece nos produtos, ou seja, ele está aparecendo do lado direito. Já na minha equação, nas minhas equações aqui que foram dadas, que eu vou fazer o trabalho matemático com elas, o CO está aparecendo aqui do lado esquerdo, do lado dos reagentes. Então aqui eu já vou ter um problema. Por quê? Porque as minhas equações 1 e 2, eu preciso organizá-las de modo que ela fique similar com a equação lá do meu problema. Então já estou vendo um problema aqui, gente, um empecilho para a gente. O CO ele está aqui do lado dos produtos. Na minha equação 2, o CO está do lado dos reagentes. Como que eu faço para deixar o CO do lado dos produtos? É fácil. É só inverter a reação. Só trocar de lado. Então, quem era reagente aqui na minha equação 2 vai virar produto. E quem era produto vira reagente. Só fiz inverter. Então, estão vendo aqui o CO2 aqui, ó. CO2, ele vai vir aqui agora para o lado dos reagentes, para o lado esquerdo. E o CO e o meio de O2 vem para o lado direito, para o lado dos produtos. Eu fiz inverter. Aí alguém vai olhar assim, professor, o ΔH lá está com sinal negativo e agora o senhor está botando ele com sinal positivo. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque toda vez que eu fizer a inversão dos reagentes e produtos, o meu ΔH também tem que mudar de sinal. Então tá aqui, ó, o ΔH já mudou de sinal. Ele era menos 283 e agora virou mais 283. Então beleza, então tá tudo certo. Agora a gente vai olhar para a equação 1. A equação 1 é a equação que aparece carbono grafite. Então lá na minha equação problema, o carbono grafite está no reagente. E na equação 1, o carbono grafite também está no reagente. Então eu não vou ter problema. O meu O2, ele aparece aqui também nos reagentes. E lá na equação problema, o O2 também aparece nos reagentes. Então eu não vou ter problema. Então eu não preciso fazer nada com a equação 1. Tá? Então só vou repetir ela aqui embaixo. Ó. Então repetir. A equação 2, eu fiz a inversão. E a equação 1, eu mantive. E, inclusive o sinal do ΔH também foi mantido. Ó. Menos 393,5. Tá? Aí agora o que a gente vai fazer? Nós iremos somar as duas equações. É como se fosse um sistema de equações lá da matemática, que a gente usa o método da adição. Né? Então a gente vai somar. Beleza? Lembrando, quando as espécies estiverem do mesmo lado, eu somo. Na equação química é assim, quando as espécies estiverem do mesmo lado, eu somo. Quando elas estiverem de lados opostos e forem as mesmas, eu faço cancelamento. Aí alguém já vai olhar, professor, na sua equação lá problema não aparece o CO2. E nas equações que o senhor está trabalhando aparece o CO2. E aí, o que a gente faz? Só que vocês vão ver que o CO2 aqui, ó, na primeira equação, ele está aparecendo do lado dos reagentes e aqui embaixo aparece do lado dos produtos. Então, se é o mesmo composto e aparece em lados opostos, eu faço o cancelamento. Então, ó, eles são cancelados automaticamente, tá? São cancelados. Outra informação importante, gente, ó. Eu tenho aqui, ó, do lado dos meus reagentes, ó, esse CO2, tá? Eu tenho 1 mol de O2, na verdade. E do lado dos produtos, eu tenho meio mol de O2. Então também cancelo. Eu vou cancelar o O2 também. Só que aqui tem uma diferença. Por que eu estou cancelando? Esse O2 está do lado dos reagentes e esse outro O2 está do lado dos produtos. Mas eu não vou cancelar tudo não. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 mol e lá eu tenho meio mol. Então esse 1 mol aqui, eu vou usar meio mol dele para cancelar com meio mol desse O2 aqui. Então se eu tinha 1 e usei meio mol para cancelar lá com outro, então vai sobrar ainda meio. Vai sobrar ainda meio mol. Então esse cancelamento aqui ainda vai gerar para mim meio mol de O2. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo. Então, ó, carbono grafite está do lado dos reagentes. Então vai permanecer dos lados dos reagentes. Aqui
eu tinha 1 mol de O2, só que eu usei a metade para cancelar com a metade lá dos produtos. Então sobra 1,5. Então tá aqui, ó. Então vai ter carbono grafite, que é o que sobrou, mais 1,5 de O2, que foi o meio que sobrou desse O2 aqui. Aí tem a setazinha, né? Produção, então vai formar quem? Vai formar a única entidade que sobrou dos produtos, que é o CO. Porque tudo que estava aqui no produto foi cancelado, ó. Tudo que estava depois da seta foi cancelado. Ó. CO2 foi cancelado, esse 1,5 de O2 foi cancelado, só sobrou o CO. Então sobrou o CO. Agora eu quero que vocês olhem essa equação e comparem com a nossa equação problema e me digam se são iguais. Então quem está assistindo o vídeo vai bater o olho e vai dizer, cara, são iguais. Então de fato elas são iguais. Então o que eu fiz? Eu peguei duas equações, a 1 e a 2, que eram equações que tinham ΔH conhecido, e comecei a brincar com ela, fazer manuseio matemático para deixar ela parecida com a minha equação lá de cima. Então, gente, isso aqui é até divertido de fazer, vai ficar parecendo aqueles... É como se fosse um quebra-cabeça da química. Você tem um monte de equação e você vai ter que ir moldando elas, tá? Fazendo manuseios matemáticos, até chegar na tua equação modelo que tu está precisando, a equação problema. Então, é uma espécie de quebra-cabeça, tá? Então, eu cheguei. Aí agora alguém vai falar assim, professor, o senhor chegou na equação química. Beleza, então o senhor já fez um trabalho muito bom. E o ΔH lá, que está na interrogação, que é o nosso problema para calcular. Como que a gente vai fazer? O ΔH vai ser o mesmo esquema. Eu vou somar o ΔH1, digamos assim, que é esse aqui de baixo, e vou somar com o ΔH2. Vou fazer a respectiva soma. Então o ΔH geral, tá, que ainda está em interrogação aqui, é o ΔH total da minha equação, que eu não sei o meu problema, eu vou calcular com base no ΔH das reações conhecidas. Por isso que é importante fazer o manuseio correto com ΔH. Se você inverter a reação, inverte o sinal. Se você dividir a equação, divide o valor do ΔH. Se você multiplicar a equação por 2, multiplica o valor do ΔH por 2. Tá? Então é importante que vocês façam isso. Então o ΔH total vai ser quem? Vai ser ΔH1 mais ΔH2. Quem que é o ΔH1, professor? É o menos 393,5. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o ΔH1. Tá? É o ΔH da minha equação 1. Então é menos 393,5. Quem que é o ΔH2, professor? Aí alguém vai olhar, pensando que é o menos 283, mas não é. O ΔH2, a reação foi invertida. Então o ΔH2 é esse carinha aqui, ó. É o mais 283,0 kJ. Então o ΔH2 está aqui, ó, mais 283,0 kJ. Quando eu faço a soma, fica simples, ó. Conserva o sinal do maior. Quem que é o maior? 393,5. Então conserva o sinal dele, negativo. E faz a subtração. 393,5 menos 283, que vai dar 110,5. Então, esse 110,5 é quem, professor? É o ΔH total dessa minha equação que eu estou procurando, que é esse mesmo ΔH aqui do meu problema. Tá? Então, esse ΔH aqui é esse que eu acabei de calcular. Ó. É menos 110, né? É menos 110,5 kJ. E aí faz todo sentido a resposta. Por quê? Porque é um ΔH negativo, né? Ele é a combustão do carbono grafite. Só que a diferença é que é uma combustão, a gente chama de combustão incompleta. Quando a combustão é completa, ela gera CO2 e água. Quando a combustão é incompleta, ela forma monóxido de carbono. E aí, inclusive, alguns motores de carro, quando vão queimar o combustível, que eles estão com um problema, eles geralmente fazem combustão incompleta, porque ele não está conseguindo gerar o CO2, ele gera monóxido de carbono, que é muito mais nocivo do que o CO2. Tipo, o CO2 já é um poluente atmosférico, poluente ambiental bastante conhecido. E o CO, ele é um gás nocivo para a nossa saúde. Né? Ele é um gás que combina lá com a nossa hemoglobina, pode trazer vários problemas respiratórios, como efizema pulmonar, por exemplo, tá? Então, quando os motores estão desregulados, que não estão emitindo CO2, não estão queimando direito o combustível, não estão fazendo a queima completa, eles fazem queima incompleta e liberam CO2, que é um gás bastante nocivo aí pra gente, né? Seres humanos, tá? Então, no geral, eu quero que vocês entendam isso. Eu pego as equações químicas, faço manuseios matemáticos até chegar na minha equação problema, ou na minha equação espelho, tá? É como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas consequências da lei de Hess, tá? Que a gente já tinha visto aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, ó. As equações termoquímicas, então vocês vão lembrar, as equações químicas, a equação química é só essa parte aqui, ó, tá? E aí quando eu insiro a informação termoquímica aqui do lado, ΔH, ela já vira uma equação termoquímica. Então vamos lá. As equações termoquímicas, elas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. E isso que a gente fez aqui embaixo, já no final. A gente somou. Então, por exemplo, ó,
o exemplo mas esse exemplo específico aqui, ó. Eu estou pegando duas equações termoquímicas, ó, que já é outro exemplo. Ó. O CO está do lado invertido do CO. Então eu fui e cancelei. Então eu peguei duas equações termoquímicas, ó. A equação termoquímica 1, a equação termoquímica 2. A equação termoquímica 1 é a combustão do carbono no grafite, combustão incompleta, gerando CO. E a equação termoquímica 2 é a combustão do CO, tá? Formando CO2. Então percebe, ó, CO está do lado oposto do CO. Cancelei. E agora, as duas equações termoquímicas eu vou somar. Então, carbono grafite. Se tivesse outro carbono grafite, eu iria somar. Mas como não tem, só vou conservar. Então, conservei carbono grafite aqui embaixo. 1 meio de IO2 com 1 meio de O2. Então, 1 meio com 1 meio gera 1. Então, 1 meio de O2 com 1 meio de O2 gera aqui, ó, 1 O2. Então, somei. CO, eu vou somar com alguma coisa? Se tivesse outro CO, eu somaria. Se não tem, só conserva o CO. Tá aqui o CO. ΔH1 e ΔH2, o que eu faço com eles? Eu vou somar. Né? Então vai ser menos 110,3 com menos 273,0, que vai dar menos 393,3. Tá? Então essa lei de Hess ela é muitas vezes chamada de lei da soma dos calores de reação. Então as equações termoquímicas elas são somadas igual a equações matemáticas. Eu posso fazer isso, desde que obedeça as regras. Tá? Quem está de lados opostos eu cancelo e o ΔH também tem que ser somado, além das equações. Tá? Beleza? Certinho? Então vamos lá. Outra consequência que vocês acabaram de ver. Invertendo uma equação termoquímica, devemos trocar o sinal do ΔH. Então tá aqui, ó. Percebam, ó. Eu tenho duas equações termoquímicas, ó, iguais. Só que uma é o inverso da outra. Consequentemente, o ΔH delas são inversos. E aí se eu somasse, se eu somar as duas equações, eu vou ter zero substância, porque todo mundo vai se cancelar. E o ΔH também vai ser zero, porque vai ser mais 393,3 menos 393,3. Então, essa daqui é mais fácil. Toda vez que vocês inverterem uma equação termoquímica, o sinal do ΔH também tem que ser invertido. É uma consequência aqui. Beleza? Outra coisa. Multiplicando ou dividindo uma equação termoquímica por qualquer número diferente de zero, o valor do ΔH também tem que ser multiplicado ou dividido por esse mesmo número. Isso aqui é importante, gente. Porque muitas vezes as equações termoquímicas, eu não consigo manusear elas para poder bater com a equação lá do meu problema, do meu espelho. E aí o que eu tenho que fazer muitas vezes? Eu tenho que muitas vezes multiplicar por algum valor diferente de zero. Ou às vezes tenho que dividir também para poder dar certo. E aí quando eu faço essa divisão ou multiplicação, o ΔH também tem que ser dividido ou multiplicado. Tá? Tem que ter em mente isso aí também, gente. Ó. Então, que eu quero que vocês vejam isso. Ó. Por exemplo, para vocês verem isso, basta vocês imaginarem uma equação química somada com ela mesma. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui a combustão do carbono grafite. Tá? Carbono grafite reagindo com O2 formando CO2. Aí aqui embaixo tem a mesma equação. Carbono grafite reagindo com O2 formando CO2. Lembrando como é a mesma equação, o ΔH vai ser igual. Menos 393,3. Menos 393,3. Então, se eu somar as duas, olha o que vai acontecer se eu somar as duas. Ó. Um carbono grafite com carbono grafite vai dar 2 carbono grafite. 1 mol de oxigênio com 1 mol de oxigênio vai dar 2 mols de oxigênio. 1 mol de CO2 com 1 mol de CO2 vai dar 2 mols de CO2. Então, olhem para essa equação aqui de baixo e olhem para essa equação 1 aqui de cima. É como se a equação aqui de baixo fosse a equação 1 multiplicada por 2. Tá? É como se fosse a equação multiplicada por 2. Ou seja, eu botei 2 aqui, botei 2 aqui e botei 2 aqui. É a mesma coisa. Tá? E aí o ΔH dela vai ser como? Vai ser como se fosse esse ΔH aqui, ó, multiplicado por 2. 2 vezes 393,3 dá 786,6 com o sinal negativo. Tá? Então, ó, como podemos observar nessas equações termoquímicas, elas sofrem um tratamento matemático, como adição, subtração, multiplicação, divisão e inversão. E desde que esses tratamentos sejam feitos também com os valores de ΔH. Então, tudo que eu fizer com a minha equação química, o ΔH também tem que ser feito a mesma coisa. Se eu inverter, muda de sinal. Se eu multiplicar, tem que multiplicar ele também. Se eu fizer a divisão, tem que dividir ele também. Tá? Então, como resumo aqui da nossa aula, da nossa lei de Hess, é importante lembrar que as variações de entalpia das reações, tá? As variações de entalpia das reações químicas elas podem ser calculadas de 3 valores possíveis, tá? Por 3 caminhos. Primeira coisa, isso aqui não é nem lei de Hess, isso aqui é um geral como eu posso calcular o ΔH de uma reação.
Então vocês vão entender o que eu estou falando aqui agora. Ó. Para eu calcular o ΔH de uma reação, eu vou usar 3 caminhos. Primeiro caminho, eu posso calcular o ΔH de uma reação a partir das entalpias de formação da substância que participa da reação, usando aqueles dados das tabelas que eu mostrei para vocês. Igual eu fiz no cálculo daquele exercício que eu postei ontem. Né? Eu não postei um exercício ontem que vocês precisam assistir. Lá eu fiz um cálculo da entalpia de uma reação com base na entalpia de formação que me foi fornecido, ou que estava lá nas tabelas. Então é um cálculo bem direto, bem tranquilo. Eu também posso calcular a entalpia de uma reação a partir das energias de ligação existentes nas moléculas da substância que participa daquela reação, que é aquele cálculo que eu também mostrei na aula anterior, que é o cálculo da entalpia da reação com base nas entalpias de ligação, ou seja, entalpias de quebra e entalpias de formação de ligações químicas. É o segundo caminho que eu uso para calcular a entalpia de uma reação. O terceiro caminho é pela lei de Hess. É quando eu faço a soma algébrica de várias equações com variações de entalpia já conhecidas, de modo a obter a equação e a variação de entalpia desejada. Então a lei de Hess é uma espécie de um artifício que eu uso para calcular a entalpia de reação quando eu não consigo calcular de maneira direta, quando os dados, quando eu não tenho a entalpia de formação fornecida em tabela, ou quando eu não tenho entalpia de ligação química. Então é um artifício matemático, é uma maneira de obter entalpia de reação de maneira indireta. Ou seja, eu uso equações que já têm o ΔH conhecido, faço o manuseio matemático para chegar no ΔH de uma reação que não tem o ΔH conhecido. É isso. Então, a entalpia de formação das substâncias que participam da reação, quando eu já tenho esses dados tabelados, ou quando eu calculo por meio de energia de ligação, eu chamo isso de cálculo direto de entalpia de reação. Agora, quando eu uso a lei de Hess, eu chamo isso de cálculo indireto. Então, aqui na nossa disciplina, vocês aprenderam, a princípio, ou pelo menos viram, a calcular a entalpia por esses 3 caminhos. Através de entalpia de formação, a gente viu, no exemplo anterior, vimos através de energia de ligação, na aula anterior também, e hoje vimos pela lei de Hess. Então, gente, vou encerrar aqui a aula hoje, falei bem rápido. Se tiver dúvida, deixe nos comentários aqui da postagem, no caso 1, tá? E vou estar em breve lançando também um exercício, tá? Fazendo um exercíciozinho bem tranquilo, bem com calma, para ajudar vocês a fixarem essa questão da lei de Hess. Beleza, gente? Forte abraço a todos e até a próxima.